Você veja bem, né? Essa é uma pergunta muito importante, inclusive porque ela tem duas vias. Tem a via de quem pergunta e tem a via de quem responde. Quando você para observar de uma forma bastante detalhada, tanto quem pergunta como quem responde ainda tem uma visão muito romântica do próprio processo de leitura, para não falar que tem uma relação, como eu posso dizer, uma relação de fetiche com o livro. Porque quando você pega um livro achando que aquele vai ser o livro mais importante da sua vida, é reduzir e muito a capacidade que a literatura tem nas nossas vidas. Porque, tal qual como qualquer procedimento pertinente a nós mesmos, a experiência da leitura, a experiência de vida na literatura, ela tem fases. Quando você começa o processo de leitura, geralmente você começa um pouco mais jovem. Tudo bem, tem pessoas que começam numa idade um pouco mais madura ou avançada, mas geralmente não é a regra. Geralmente quem gosta de leitura, quem gosta de literatura, começa cedo. É uma característica quase intrínseca à própria pessoa em questão, né? Na infância você vai ter acesso a livros mais simples, na adolescência a outro tipo de leitura, na adolescência a outro, depois quando você se torna um jovem adulto e depois quando você vai se tornando maduro. São fases de leitura. Por isso que é muito difícil você encontrar isso falando para quem objetivamente tem uma vivência dentro da literatura, um livro que de fato ela possa dizer que é o melhor livro que ela já leu. O que ela vai ter, isso com certeza, são livros importantes para o seu processo de formação, para o seu processo de opinião, para o seu processo de construção como pessoa, inclusive a respeito dos seus pontos de vista. É muito normal que você olhe, depois de determinada idade, para certo livro e você não consiga mais vê-lo da forma como você via quando era jovem. Porque você mudou. O livro, geralmente, ele é uma obra fixa. É claro que quando a gente for falar de clássicos, a história já é diferente. Mas falando de obras entre enormes aspas normais, o livro é uma leitura fixa. Só que você, o leitor, você muda ao longo do tempo. Então, é razoável supor que quando você era mais jovem, você tivesse de fato um livro preferido naquela época. E quando você vai se tornando mais velho, você vai tendo outros livros preferidos. E quem tem um hábito de leitura muito pertinente e vivo, vai ter um novo livro preferido a cada mês, a cada semana. Por isso que quem é vivo dentro da leitura, quem tem um julgamento crítico em cima das obras que lê, dificilmente vai ter um livro preferido. Vai ter alguns livros que ela considera como bom. E por fim, para dizer o que eu acho de quem pergunta qual é o seu livro preferido, eu só posso dizer o seguinte: quem pergunta isso pode estar testando esse leitor. Porque o leitor que tem muito claramente um livro preferido ao longo de toda a sua história de leitura, eu só posso dizer que talvez esse leitor tenha um repertório de livros muito, muito, muito pequeno.